Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Aline, de História. E hoje nós teremos uma videoaula para a galerinha do sexto ano, tá? Na verdade, nós vamos retomar um conteúdo que a gente já trabalhou e entender melhor esse conteúdo, recapitular algumas coisas importantes, para a gente dar continuidade para o conteúdo de História. A origem do universo e do homem, né? É uma coisa muito comentada, né? Muito estudada. As civilizações antigas, né? Muitos povos antigos já tentaram entender a origem do homem e do universo, né? Da onde veio, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, isso tudo já era especulado por muitos povos antigos. Existe através de teoria científica, né? Existem hipóteses, né? Desse surgimento do homem, que a gente vai ver algumas aqui. Então, o homem sempre quis tentar explicar, sempre tentou explicar o seu mundo, ele sempre quis contar, quis mostrar o seu mundo, né? Só que ele não tinha instrumentos para isso, né? Para observar o céu, as estrelas. Então, a forma que ele encontrou de entender sua origem foi criando histórias. Então, essas histórias foram criadas e passadas de geração em geração. Esse tipo de história é chamado de mito, né? A gente estuda muito a questão dos mitos, né? Quando a gente vê mitologia grega. Então, mais para frente, a gente vai estudar bastante. Todas as sociedades elaboraram histórias sobre o surgimento do mundo. Então, todas elas têm uma teoria sobre isso. A origem da Terra, né? Então, a gente tem aí a Terra datada de 4,6 bilhões de anos, né? De acordo com a explicação científica, a vida surgiu da água. As primeiras criaturas começaram a ganhar a Terra, dando origem às aves, dinossauros, mamíferos. E a explicação mais famosa que a gente tem com relação à extinção do dinossauro, que é uma coisa que tem que ser falada, né? É um grande meteoro que se chocou com a Terra, causando uma grande explosão. Foi assim que os dinossauros sumiram da Terra, né? E esses mamíferos deram origem aos primeiros primatas, macacos e humanos. Então, assim, os primeiros mamíferos eles vão dar continuidade, né? Aos primeiros primatas, desculpa. Eles vão dar origem aos macacos, aos humanos, e que a gente vai ver agora. Aqui a gente vai perceber uma evolução histórica dos animais, né? Então, a gente tem aqui um anfíbio primitivo, um réptil, né? Um peixe, e as diferenças aqui, né? Chegando até o que a gente tem hoje, a evolução dos animais até chegar até o homem, que a gente vai ver numa próxima aula, ok? Então, a história é uma palavra com muitos significados. Então, assim, tem muita coisa relacionada à história. Então, fatos do passado é história, algum tipo de fenômeno é história, uma sociedade, um povo é história, e a nossa própria história também é história, né? Mas nós vamos ver aqui o significado da ciência história, né? A ciência estuda todas essas atividades humanas no tempo. Então, a história estuda o quê? A humanidade, né? Contada através do tempo e comprovada, né? Com fontes históricas, né? Ela é sempre comprovada. E quem estuda, quem pesquisa, quem estuda a história é o historiador, através de fontes. Aqui nós temos o exemplo da arte rupestre, né, dos primatas. Nós temos fotografias antigas aqui, né, que também conta a história. Aqui temos desenhos da civilização asteca, maia, pergaminhos antigos e uma imagem do Coliseu mostrando o grande Império Romano, né? Então, fonte histórica, ela pode ser oral, pode ser escrita, pode ser icônica. Ela tem vários tipos de fontes. São várias coisas, vários instrumentos que comprovam que a história existiu. Mas não há história sem fonte histórica, tá? A fonte é o que comprova que aquilo é verdade. Comprova que o fato verdadeiramente existiu. Um dos aliados da história é o tempo. O tempo, ele trabalha muito ligado à história, né? Em que momento o ser humano começou a contar o tempo, né? Já pararam para pensar? Hoje você tem hora para tudo, para almoçar, para ir para a escola, para estudar. Então, mas desde quando isso começou, né? A contagem do tempo.
Então, tem vários pontos de vista diferentes em relação a isso, né? Para cada povo, a sua história era o mais importante. Então, assim, é um pouco difícil definir em que momento certo, mas uma das teorias foi quando eles começaram a observar os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, quando eles começaram a perceber, a olhar o sol, a noite, o dia, a lua, então isso começou a trazer a contagem do tempo, né? E outras coisas também foram quando eles começaram as atividades dele, né? A pesca, a caça, o cultivo, a planta. Então o homem começou a se organizar com relação a isso, né? Eles sabiam quando era a época de cultivar algum tipo de alimento, quando não era, quando era tempo de colher, quando estava bom para colher. Então isso tudo é colocado através do tempo. Mais tarde o homem criou instrumento para medir esse tempo, né? Ampulheta, né, o astrolábio, o calendário é utilizado para medir esse tempo. E o tempo começa a ser contado quando a gente aprende a fazer a divisão da história, né? Então a história ela tem vários períodos. Então ela vem pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Então a história ela é dividida por períodos, né, que é a divisão em tempos da história. A nossa contagem do tempo, ela se baseia no calendário cristão, né? O que é isso? O calendário cristão, ele marca o nascimento de Jesus Cristo, ele marca ele é um marco na história, ele não é um período, ele é um marco, ele vem sinalizar a história, tanto que a contagem da linha do tempo da história, ela vem bem diferente depois do nascimento de Cristo. Ó, quando a gente tem aqui a contagem, a gente tem o nascimento de Cristo aqui no ano 1, né? Então, tudo que for depois, século 1, século 2, até chegar no século 21 hoje, é depois de Cristo. Então, isso aqui é a forma crescente, né? Os anos estão crescendo, né? E aí, esse DC, praticamente a gente não usa muito, não. A gente vai usar muito o AC. E antes de Cristo, todo tipo de civilização, de período que a gente estudar antes de Cristo, ele vai ser de forma decrescente. Ele é do maior para o menor, né? Então, é uma forma decrescente. A nossa contagem do tempo é marcada pelo nascimento de Cristo. Tudo ocorreu na história antes do seu nascimento. Incluímos a sigla, tudo que aconteceu na história, todo acontecimento da história que aconteceu antes do nascimento de Cristo, ele tem que ser colocado a sigla AC, tá? É muito importante. Então é isso, galerinha. Até uma próxima. Tchau, tchau.